Ok? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Loriene. Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre o Outubro Rosa. Essa campanha que é a nível mundial e dizer, primeiramente, que é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou enfermeira de formação, mas também sou pós-graduanda em obstetrícia. E dizer para vocês que falar do Outubro Rosa é um grande carinho, né? É algo que eu já venho falando há muitos anos e eu gosto muito de falar nesse assunto. E para começar a falar um pouco do Outubro Rosa, a gente... Você passa o slide, por favor. A gente precisa saber um pouco se a gente conhece essa história do Outubro Rosa, né? Onde foi que começou? Como foi que surgiram os primeiros passos do Outubro Rosa? Então, a primeira vez que se ouviu falar em Outubro Rosa foi no... Oi? Não, pode deixar. A primeira vez que ouviu-se falar em Outubro Rosa foi nos Estados Unidos. Lá aconteceu uma marcha, uma caminhada, e as mulheres se reuniram e começou-se a adotar a cor rosa para definir essas mulheres. Então, essas mulheres que lutavam por uma causa específica, que era, até então, o câncer de mama. Então, começou lá. E será que isso existe na cidade que a gente mora? É isso aí que a gente vai ver nos próximos slides. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco sobre onde iniciou o Outubro Rosa. A primeira imagem, ela trata do obelisco de Ibirapuera, que foi lá em São Paulo. Foi a primeira luz do Outubro Rosa que se acendeu aqui no Brasil. Então, foi no dia 2 de outubro de 2002. A gente percebe que é algo ainda recente, levando em consideração que a gente está em 2020, fazem apenas 18 anos que as mulheres tiveram esse insight, né, de estar conversando sobre essa temática tão importante. E a gente também tem outro, que é o Cristo Redentor, que também foi no Rio de Janeiro, isso já foi em 2008. Quando foi em 2008, essa luz acendeu e houve, assim, um chamado muito grande ao redor disso, visto que é um dos monumentos, dos 7 maiores monumentos culturais do mundo, né? Então, as pessoas ficaram, olha, existe algo a mais aí nesse Outubro Rosa, né? E, por fim, aqui também, na Pinacoteca Benedicto Calixto, em outubro também de 2008. Isso ainda em São Paulo, né? E para a gente aqui, será que existe Outubro Rosa? E em Fortaleza, e em Caucaia, existe? Então, eu trouxe lá para vocês uma prova de que Caucaia também está adepta ao Outubro Rosa. Essa aí é a estátua que fica ali próximo ali no Planalto Caucaia, né? A imagem se acendeu também com Outubro Rosa, não é desse ano, eu não trouxe na imagem de que ano relata, mas já faz algum tempo. Essa imagem também é um dos locais bem frequentados ali na região em Fortaleza, ali na Ponte Metálica, se não falha a memória, Praia de Iracema, ali por aquela região. E aqui a famosa caminhada, que aconteceu ano passado, em 2019, aconteceu uma caminhada do Outubro Rosa. Então, significa dizer o quê? Que no decorrer de todos esses anos, vem acontecendo a mesma coisa. As mulheres vêm se reunindo em prol de entender, né, de salientar o porquê que é tão importante discutir sobre essa doença. E, afinal de contas, o que é o câncer, né? O que é essa nomenclatura, de onde é que veio? O câncer, ele é uma doença que acontece pela multiplicação indevida das células. Elas crescem de maneira desordenada, certo? Elas começam a crescer e a se multiplicar rapidamente. E esse processo de células anormais começam a se multiplicar e a formar um tumor. E esse tumor, consecutivamente, torna-se maligno, né? Ele é maligno, e forma-se ali o câncer. Aí a gente vai falar um pouco sobre o tipo e a evolução da neoplasia do câncer. É importante dizer, gente, que há vários tipos de câncer
como um todo, mas a gente vai falar de mama, né? Então, há vários tipos de câncer de mama, não existe apenas um tipo. E esse tipo, ele vai caminhar, digamos assim, de várias formas. Muitos podem caminhar lentamente, outros podem caminhar rapidamente, e isso vai depender das características daquele tumor, entendem? Então, eu trouxe para vocês aqui um desenho, né? Ali vocês observam a célula normal, não sei se vocês conseguem visualizar aí, a célula normal aqui. Ela vai se multiplicando no tecido, né? A multiplicação. Aqui já multiplicada, e aqui o órgão. Na neoplasia, no câncer, acontece a mesma coisa. Aqui é o agente cancerígeno, aqui é ela multiplicada já no tecido infiltrado, então ela se multiplica, como eu contei para vocês, de forma desordenada. Só que aqui, nessa imagem, vocês veem que ela está bem contidazinha. No câncer, ela cresce, cresce, cresce. Aí vocês me perguntam, Lore, e no câncer metastático? O que acontece? Ela começa a crescer e aqui ela vai passando para outros tecidos. Ela não fica comportadinha ali apenas em um local. Ela vai crescendo e passando para outros tecidos. Pode passar. E o tratamento, gente? Muitas das vezes a gente questiona onde esse tratamento é feito, de que forma ele é feito, se ele realmente pode ser feito. Sim, o tratamento existe, ele é gratuito e totalmente oferecido pelo nosso Sistema Único de Saúde, o nosso conhecido SUS, tá? Então, as pessoas, a cadeia de atendimento, digamos assim, passa pela unidade básica de saúde, lá você vai ter a sua consulta com o médico generalista, lá vai ser feita a identificação, rastreamento, aí ele vai te passar para a atenção secundária, da atenção secundária você vai para a atenção terciária para fazer o tratamento com o oncologista, que é o médico especialista em neoplasia, que é o câncer. Gente, quando eu falo neoplasia, eu estou falando de câncer, tá bom? Pode passar. Então, câncer de mama, os cuidados e a prevenção. A gente vai falar muito aqui para vocês da questão do cuidado, do autocuidado, da prevenção, porque a gente está tratando, gente, de um tipo de câncer que, diferente dos demais, ele é totalmente preventivo. Então, sim, é possível prevenir o câncer de mama. Tá legal? Pode passar. Então, por quê, gente? Mas por que a gente bate tanto nessa tecla de falar do bendito câncer de mama? Por quê? Vejam só isso. Eu trouxe para vocês essa tabela, que é lá do INCA, do Instituto Nacional do Câncer do Brasil, e vejam lá que o câncer de mama, ele é o primeiro na listagem dos tipos de câncer, dos casos novos que vão surgindo aqui no Brasil. Então, em média, por ano, a gente tem 57.960 novos casos de câncer por ano no Brasil. Vocês observam que em segundo lugar está o câncer de colo e reto. Mês que vem a gente tem a oportunidade de falar sobre o Novembro Azul. Por isso que a gente também bate tanto na tecla. Mas vejam, gente, chamem bem a atenção para esses números. A mama feminina, ela está praticamente 3 vezes mais do que o segundo colocado. Então, sim, é algo que a gente precisa falar, precisa discutir, para que a gente possa chegar no denominador comum. E aí, será que a gente tem risco? Quais são aqueles riscos que podem ser desenvolvidos por um determinado tipo de câncer, que é o câncer de mama? Eu costumo falar nessa parte, gente, que existem riscos modificáveis e não modificáveis. E aí, um exemplo simples para vocês. Eu posso mudar o fato de eu ter mais de 50 anos? Não. Então, é um fator não modificável. Mas eu posso mudar a minha alimentação? Pode. Então, é um fator modificável. Então, gente, vocês percebem que esses são os fatores que a gente traz. Ó. Ter maior que 50 anos, ser maior que 50 anos é um fator. Quando eu falo de fator, também é importante salientar
que, então quando eu tiver mais de 50 anos eu vou desenvolver? Não. Mas é um fator de risco, é algo que pode acontecer, tá bom? Não ter filhos, que a gente chama de nuliparidade. O fato de não ter filhos é um fator ocasionante para que possa desenvolver o câncer de mama. Consumir bebidas alcoólicas com frequência, certo? Ter engravidado após os 30 anos. Quer dizer, muitas das vezes, essas mulheres, elas passam a ter filhos após os 30. A gente vive uma sociedade bem diferente nos dias de hoje, né? As mulheres, elas têm evitado mais a questão de ter filhos. E isso também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento. Não ter amamentado. Gente, isso é incrível de ser falado. Porque a amamentação, o ato de amamentar, ele por si só já é uma prevenção ao câncer de mama. Então, mulheres que estão aí assistindo, se tiver alguma, que tiver com essa criança pequena, dê de mamar. A gente pode trazer um outro dia falando só sobre isso, mas é muito importante. Oi? Sim. Com as campanhas que já existem, se a gente percebe aumento ou um controle, é isso? Fabiola, né? Fabiola, graças a Deus que hoje existem muito a questão da informação. Então, a gente sabe que a informação ela está ali jogada nas mídias o tempo todo. Então, com isso, a gente está conseguindo, os índices mostram que a gente está conseguindo ter um diagnóstico mais precoce. Entendeu? Antes, a gente, quando ia conseguir tratar essa mulher, já era num estágio bem mais avançado. Então, agora a gente tem sim, os estudos mostram que há sim um controle maior com relação a isso, a gente consegue tratar mais cedo. Deu para responder? De nada. Só pode ir perguntando, viu, gente? O que eu souber, a gente divide junto. A menopausa, que é a última menstruação, somente após os 55 anos, também é um fator de risco. O sedentarismo, né? Também. A obesidade em excesso, o excesso da gordura abdominal, principalmente após a menopausa, que já há, né? A questão hormonal. Ter tomado pílulas anticoncepcionais por muito tempo. Então, aí, as mulheres que vêm tomando pílulas anticoncepcional há um tempão, atenção, né? Reforça aí na prevenção, no autoexame, que a gente vai aprender daqui a pouquinho, tá bom? E isso aqui, eu digo que é o chave. Essa questão aqui, gente, se eu dissesse para vocês, Lori, o que é mais importante? É isso aqui. Caso de câncer de mama na família, as chances dobram. Então, você, mulher, ou você, homem, acredite, a gente vai falar sobre isso mais na frente, tem caso de câncer de mama na família, procure fazer o seu exame. Procure fazer o seu exame na frequência correta, que a gente vai aprender também qual é a frequência correta na frente. Então, quais são esses principais sinais e sintomas que aparecem no nosso corpo e mostram que a gente pode estar com determinado tipo de doença? A gente está lá, né, no nosso dia a dia e a gente precisa tirar um tempo. Aproveitar para perguntar antes de iniciar. Vocês, fica aí de olho no chat, Milena. Vocês sabem qual é o dia indicado para fazer o autoexame? Vocês sabiam que existe um dia indicado para fazer o autoexame? Sabia, Milena? Olha, a Milena sabia. Sabe qual é o dia? Muito bem, muito bem. Então, gente, é verdade.
Por que, Lore, 7 dias depois da menstruação? Porque 7 dias depois da menstruação é o período que você já está com seu seio mais desinchado, né? Você já não vai estar mais com aquele sentimento de dor, né, ao palpar. E sem contar que também no período menstrual a gente sente, sim, alguns carocinhos, né, que a gente chama de nódulo, mas que são próprios daquele período, entendem? Então é por isso que a gente escolhe 7 dias depois. Eu vou dar um spoiler, né, que é mais da frente, mas eu sou assim meio assim apressada, então eu vou dar um spoiler. Eu acho que vocês já devem saber, porque graças a Deus, como eu falei hoje, a gente tem um domínio de mídia muito grande, mas vocês sabiam que o homem também pode ter câncer de mama? Você sabia? Olha só, a gente está aqui com um colega aqui também da Fatene, e ele não sabia, viu? Como é o teu nome? Tá assistindo? Gabriel? Pois é. E o Gabriel não sabia que a gente poderia desenvolver, o homem poderia desenvolver câncer de mama. Sim, gente, pode. É raríssimo, viu, Gabriel? Apenas 1% dos casos são em homens, mas acontece. Por que eu estou dizendo isso? Lore, e aí, o homem também vai fazer o autoexame? Vai. E aí, Lore, como é que o homem vai fazer o autoexame se ele não menstrua? Como é que ele vai saber qual é o dia? Aí é que tá. Outra coisa também, mulheres menopausadas, elas não menstruam. Deixam de fazer o autoexame? Não. O que acontece? Eu gosto muito de brincar, né, com relação a isso, que é para a gente não esquecer. Então, mulheres que já entraram na menopausa, homens, devem escolher um dia no mês, um dia que você não esquece, uma vez no mês para fazer o seu autoexame. Então, já que é um dia que você não esquece, você pode escolher o dia de você receber dinheiro, que é um dia que você vai estar lá feliz, e faz o seu autoexame, tá bom? Então, nesse autoexame que a gente vai aprender a fazer também daqui a pouco, o que a gente pode evidenciar que não é legal? Um caroço, um nódulo, que ele é geralmente, gente, ele não dói, ele é indolor. Então, quando você palpa, você sente, mas nele não dói. Aí você fica com a anteninha ligada, tá bom? A pele da mama, né, do nosso seio, ela fica avermelhada. Ela pode ficar. E isso também vale a pena dizer que é isolado, viu? Você pode ter o caroço, a pele não está avermelhada, pode estar avermelhada, mas pode ter o caroço. Então, tudo você tem que estar ligadinho, tá bom? Ou parecida com casca de laranja. Ela fica ressecada, estranha, entendeu? Surgimento de alterações no bico do peito, no mamilo. Ou saída de líquido de um dos mamilos ou dos dois. Um líquido que, pô, não tô dando de mamar. Não tô no gestante. Então, o que está acontecendo? Tem que observar. Tá bom? Procurar um profissional de saúde. Não procurem o Google, procurem um profissional de saúde capacitado no assunto, tá bom? Pequenos nódulos no pescoço ou na região abaixo das axilas. Vocês sabiam que o seio da gente, a gente precisa começar a palpar aqui da região da axila? Pois a gente precisa. A gente precisa porque aqui é uma extensão, então a gente precisa começar a fazer a palpação daqui. A gente vai aprender juntos. Eu gosto muito dessa imagem, gente, que quem for profissional da saúde aí, que eu imagino que devam estar assistindo também, podem observar, devem conhecer já. Porque aqui ele diz os 12 sintomas do câncer de mama. Olha lá, naquela primeira imagem. O endurecimento, o peito ele fica endurecido. Sabe? Ele fica assim com aquele aspecto de endurecido mesmo. Aspecto não, ele fica duro mesmo. O sulco, ele é um abaulamento, ele é como se fosse... Vou pegar aqui o nosso seio emprestado, viu, gente? A gente tem aqui uns seios que a Milena conseguiu pra gente. No sulco ele fica assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ele fica... Ó, eles ficam assim,
entrando assim. Vocês conseguem ver? No seio. Entendem? E erosão na pele. Você sente que a pele fica cheia de carocinho, certo? Vermelhidão, ardor, fluido desconhecido. Então, aqui, ó. É importante a gente conhecer a anatomia do nosso seio, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Vocês vão ver que esse aqui é o biquinho, né? Que é a auréola. E aqui, desse biquinho, ele vai começar... Tá saindo legal, Nanaí? Vai começar a sair um líquido, certo? Esse fluido que é desconhecido. Então, a gente precisa saber o porquê que ele tá lá. Tá bom? Mais alguma pergunta por enquanto? Tá tudo bem? Buraquinhos na região na extensão do seio. Protuberância. Então, ó. Vejam, é tipo mais ou menos assim, ó. Dá pra ver aí, Helena? Ó, tá vendo? Ele fica com uma protuberância. Ele fica pra fora, como não tá ali. Veia crescente, fica aqui todo, como dizia a minha avózinha, que Deus já tenha veado, né? Fica todo veadinho. E o afundamento do mamilo, então essa região aqui do mamilo, ela vai ficar para dentro, né? Vai ficar do lado de dentro. E assimetria. Gente, quando eu falo da assimetria, eu gosto de lembrar uma coisa para vocês. Para a gente, né? A gente tem que falar de uma maneira geral. Para a gente conhecer o que está errado, a gente não precisa conhecer o que está certo. Então, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Se todo dia, quando eu vou lá fazer a bela make do dia, né? Ou quando eu vou lá passar meu hidratante, sei lá. Que eu chego na frente do espelho, eu me observo, eu olho para o espelho e vejo. Olha, lá estou eu. E eu conheço o meu mamilo, eu conheço como ele é. Quando alguma coisa errada aparecer, logo, logo você vai desconfiar. Então, a simetria é o seguinte, todos nós somos um pouco assimétricos. Nenhum de nós somos 100% simétricos, né? Nenhum de nós um lado é idêntico ao outro. Então, a assimetria é quando é muito desproporcional. Você olha para um seio, para um bico do seio, olha para o outro, é totalmente desproporcional. Então, aí é que é a questão da preocupação, entendeu? A pele de laranja, que já é do conhecimento de vocês, assim, a gente fala muito dessa questão, né? Você toca no bico, na pelezinha do seu mamilo, na extensão, e você sente que tá diferente, que não é normal, é um aspecto casca de laranja mesmo. Vocês já tiveram a oportunidade de tocar a laranja, imagino que sim, né? E vocês sentem que é daquela mesma forma. E o nódulo interno, que infelizmente a gente não pode estar juntos, né, devido à pandemia, mas se tivessem, vocês poderiam sentir aqui no seio como é que funciona. A gente realmente sente o nódulo. Pode passar. Gente, outra coisa assim que eu digo para vocês de extrema relevância. O diagnóstico precoce. Gente, ele salva. Lori, por que tu diz isso, que ele salva? Porque, gente, se é encontrado a tempo, falando popularmente, né, o que ele pode destruir ali, a proporção que ele pode deixar no seu seio é menor. Então, gente, 90% dos pacientes, quando são encontrados, feito diagnóstico precoce, eles são salvos. Gente, 90% é um número muito grande, é muita coisa. Então, o diagnóstico precoce, ele salva 90% dos pacientes. Então, eu espero que a gente tenha essa... Acho que é por isso que... Eu acho não, tenho certeza. Que é por isso que a gente bate tanto na tecla da questão do Outubro Rosa. Porque se a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce, a gente consegue salvar uma vida. E se a gente consegue salvar uma vida, o nosso trabalho está sendo feito da maneira correta. Então, chegou a hora da gente fazer a nossa autoavaliação, né? Quando eu estou conversando
com vocês ao vivo, eu geralmente peço para todo mundo levantar e a gente faz o autoexame juntos. Mas como a gente não tem essa possibilidade hoje, você aí da sua casa e os meninos que estão aqui comigo podem estar fazendo. A temática da nossa conversa é a prevenção é o segredo, e é mesmo. Então, como pode ser feito o autoexame? Eu já falei para vocês que ele é mensal. Mas, Lore, eu só faço o exame uma vez no ano quando eu vou no meu ginecologista. Não, gente. Ele precisa ser feito pelo profissional de saúde. Mas você tem que fazer também o seu autoexame, o seu autocuidado. Então, ele pode ser feito em pé na frente do seu espelho, no banho, deitado, e a gente vai aprender cada um deles. No espelho, vamos lá, agora é a hora, você vai colocar a mãozinha aqui. Meninos, me ajudem, a não ficar com vergonha, sozinha. Mãozinha aqui na cintura. Olhando assim para frente, certo? E quando você observar, a primeira coisa que você vai fazer é a sua avaliação. Você vai olhar no espelho e vai ver se está tudo ok. Meu seio está simétrico, não tem nenhum aspecto diferente, né? Tá tudo bem. Vamos seguir o exame, né? Aí o que você vai fazer? Vai pegar essa mão e colocar aqui, ó, por trás a outra que sobra, né? Como eu falo para você. Você vem por toda a região da axila, tá bom? Gente, é importante dizer para vocês que nesse momento você não vai fazer tocando um teclado, sabe? Faz assim, ó. Não é assim, tá, gente? Você vai pegar a sua mão, seus dedos, chega mais perto aqui para poder ficar mais fácil, né? A sua mão, seus dedos, e vai suavemente tocando toda a extensão do seu seio. Gente, é toda. Quando eu digo toda, é importante que você não comece aqui e venha para cá. Você vai devagarzinho. É aquele dia de beleza que todo mundo tem que ter, não é só mulher não. Mulheres e homens precisam ter. Aí você vai por toda a região do seu corpo. E aí, meu povo, acabou? Não, tem o outro lado, né? Então você vai lá, né? Pega a mãozinha, bota para trás e vem da mesma forma, tá bom? Lembrando, não é teclado. Olha lá, ó. Ó. Vocês conseguem visualizar? Então, no banho, depois também é possível fazer, depois que você se ensaboar, seu corpo vai estar mais fácil de deslizar, né? Aí você vem e faz o mesmo processo. E deitada, também você vai poder fazer esse mesmo processo. O processo é igual. A diferença é que eu costumo aconselhar que a gente faça no espelho, porque no espelho a gente vai observar o que está sendo feito. Aí, gente, lembrando que quando você chegar no bico, aí você vai fazer aquelas observações. Não precisa, a literatura nos revela que não é necessário, já que você faz todo mês, tá, deixa eu fazer aqui meu bonequinho. Você tá lá, né? Nananã. Não é necessário você fazer isso, ó. A expressão do bico do seio. Por quê? Porque a possibilidade de que todos os meses você está fazendo a mesma coisa pode fazer com que saia algum líquido. Então, você não vai fazer isso. Você vai continuar aqui e observar se sai algum líquido, tá bom? Lembrando que é devagarzinho por toda a extensão. Deu para entender como é que é o autoexame, gente? Tudo legal? Pode continuar, então. E a mamografia? Gente, a mamografia é de extrema importância. A mamografia é o exame
que rastreia o câncer de mama, né? Que diz, olha, ele é dado em BIRATS, né? Não sei se vocês já ouviram falar essa nomenclatura, mas o BIRATS, ele diz BIRATS 0, BIRATS 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dependendo de qual BIRATS esteja, existe ou não um câncer na determinada mama, tá bom? Então, o que vocês acham? A mulher ela deve fazer mamografia a partir de quantos anos? Como eu não estou aqui ao vivo, né? Não posso esperar vocês responderem. 40 anos, gente. Lore 40 é. A literatura mais nova, ela diz que deve ser feito a partir de 40 anos. Aqui nesse slide que foi tirado do INCA, ele diz que é um exame da clínica, né? O exame clínico das mamas, né? Que é esse ECM, significa Exame Clínico das Mamas anual, e se alterado fazer mamografia. Mas, gente, a gente já está indicando que as mulheres comecem a fazer mamografia a partir dos 40, tá bom? Então, mulheres de 50 a 69 anos. Exame clínico das mamas anual. Gente, afinal de contas, o que é esse exame clínico das mamas anual mesmo? Isso aqui, gente, é a consulta com o seu profissional de saúde, certo? Então, todo ano você vai lá encontrar o seu profissional de saúde. Ah, Lore, mas tu tá com um negócio de história, né? Porque você tinha me dito que não é necessário fazer o Papa Nicolau todo ano. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Prestem bem atenção. O ato de você não fazer o Papa Nicolau anualmente não significa dizer que você não precisa encontrar o seu médico todos os anos. Você precisa passar por um exame clínico das mamas, você faz o seu autoexame mensal, mas o profissional de saúde precisa fazer esse exame clínico das mamas todo ano em você, feito pelo profissional de saúde, tá bom? Então, e a mamografia a cada 2 anos, as mulheres acima de 50, né? E as mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado. O que é esse risco elevado, hein, gente? Isso aqui é quem tem a doença na família, risco hereditário. Então, eu disse para vocês que dobra as chances, pois ela deve fazer o exame clínico das mamas anual e a mamografia anual. Por isso que a gente já está indicando que essas mulheres comecem a fazer acima dos 40. Para que mais cedo, se houver, a gente possa diagnosticar qualquer tipo de alteração. Bom? E aqui que eu dei o spoiler antes, né? Mas o alerta também vale para os homens. Homem também tem câncer de mama, 1%, tá bom, gente? De todos os achados sobre câncer de mama são em homens. Então, homens que estão aí seguindo a gente, que estão nos escutando hoje nessa palestra, saibam, o alerta também vale para vocês. Vocês também precisam se prevenir. Pode passar, menina. E aí eu trouxe um plus, né? Porque é importante também, nesse momento, falar sobre o câncer de colo uterino. Mas, Lore, o câncer de colo uterino, a gente fala mais ele em março, que é o março lilás, né? Mas, gente, eu costumo dizer que a gente não pode perder as oportunidades. Então, na consulta ginecológica que o enfermeiro faz, eu nem sei se eu disse, né, gente? Mas a maioria deve saber, eu sou enfermeira de formação. E na consulta ginecológica que a gente faz, o exame ginecológico ele é iniciado pelas mamas e a gente faz também o exame referente ao colo uterino, né? A gente faz o exame ginecológico completo. Então, esse tipo de câncer aqui também é altamente perigoso e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Pode passar, minha mãe. Sim? Sobre os casos de família,
gostaria de saber até que grau característica é a condição de risco. Pronto. Parentes de primeiro grau, gente. Então, é uma preocupação quando se trata de pai, de mãe, certo? Parentes de primeiro grau. Ok? Pode passar, Milena. Os fatores de riscos do câncer do colo uterino, gente, vocês conhecem o útero da mulher? Ó, então, esse aqui é o útero, né? E o colo fica bem aqui. O colo uterino que ele tá, ó. Ele tá ampliado aqui nessa imagem. E aqui seria um rastro de HPV, né? Então, ele também tá ligado à questão da história familiar, fumo, o HPV. O HPV, que é uma doença sexualmente transmissível muito séria. A gente vai falar sobre ela. O início precoce da vida sexual. Mas por que, Lore? Porque quanto mais cedo essa mulher e serve também para os homens, quanto mais cedo ela começar a sua atividade sexual, vocês vão há de convir comigo, de que mais cedo ela vai estar exposta às doenças sexualmente transmissíveis. Então, por isso que o início precoce da vida sexual é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer do colo de útero. Comprometimento da imunidade. Gente, eu costumo dizer que a imunidade da gente é como se fosse o nosso carro-chefe. Se a imunidade cai, aí a gente fica para baixo, fica lento, e a possibilidade da gente estar adquirindo doenças por conta disso é altíssimo. Tá bom? Maior número de parceiros sexuais, que é o mesmo princípio que eu tinha falado da história do precoce, da vida precoce, da vida sexual precoce, porque se ela tem vários parceiros, ela vai estar exposta mais devido à situação que ela se encontra, né? Se ela tem um único parceiro, ela vai ter uma possibilidade. Se ela tem, digamos, 4 parceiros, ela quadriplica essa chance de ter alguma doença sexualmente transmissível. E condições de higiene inadequada. Com relação à vagina, né? Com relação a ter um cuidado especial. Pode passar, menina. Então, eu trouxe aqui para vocês os estágios, né? Do 1, 2, 3 e 4. No estágio 1, vocês percebem que está limpo, né? Não consegue visualizar, pelo menos a olho nu, nenhum tipo de alteração. No estágio 2, ele está comprometido mais só essa região aqui, lateralizada, né? Ó. Somente uma parte. No estágio 3, ele já comprometeu grande parte, ó. Vocês conseguem entender, gente, que isso aqui, ele tá bem aqui, ó. Esse aqui é um corte transversal, que a gente chama, feito um corte. É como se o útero tá aqui, cortou aqui, para poder mostrar para vocês aqui de frente. Conseguem acompanhar? E no estágio 4, vocês percebem, ó, já tá praticamente todo tomado, ó. E já é um caso bem mais severo. E quais são os sintomas, gente? Quais são os principais sintomas que acometem? Parte do mesmo princípio, são sintomas isolados, não é obrigado ter todos, mas a gente destaca aí os mais importantes. Então, sangramento vaginal, frequente ou após a relação sexual, a gente tem que ficar ligado. Fluxos menstruais intensos, então eu tenho aquela menstruação que, nossa, Lore, parece que eu nunca vi coisa igual, é muito, muito. Gente, isso aqui não é só um mês específico, acontece sempre, entendem? Corrimento com odor fétido, odor desagradável, aí você vê, nossa, o que está acontecendo?
Aumento da frequência urinária, então você tem vontade de ir no banheiro várias vezes. Dor na região das costas, né? Secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais. Porque essa dor abdominal, ela vai ser associada a algo, né? A mulher chega pra gente no consultório e diz assim, doutora, eu tô sentindo uma dor aqui no pé da barriga, e aí a gente vai ter que investigar para saber o que é que está acontecendo. Então, gente, o HPV é a principal causa de câncer de colo do útero. Então, quando eu falo para vocês que o HPV é sério, é porque é. Então, eu ainda digo mais, sabe? Toda a mulher, preste bem atenção na frase, toda mulher que está, no caso, com câncer de colo uterino, ela teve HPV. Toda mulher que esteve com câncer de colo uterino, ela teve HPV. Mas nem toda mulher que tem HPV vai desenvolver um câncer de colo uterino. Tá? Então, por isso é importante os cuidados. A gente sabe que já surgiu agora a vacina contra o HPV, né? Que ela é dada para meninos e meninas, está disponível nas unidades básicas de saúde, então eu aproveito para deixar o recado, se você tem em casa a criança acima de 9 anos, menina, e acima de 11 anos, menino, você leva a unidade básica de saúde mais próxima para estar tomando a vacina contra o HPV, que é de suprema importância. A vacina, ela protege contra 6 tipos de HPV, o 6, o 11, o 16 e o 18. Lori, quer dizer, então, que ela não protege contra todos os tipos de HPV? Não. Gente, existem N tipos de vírus de HPV. Mas o 6, o 11, o 16 e o 18 são os vírus mais prevalentes aqui no Brasil. Então, quando foi desenvolvida essa vacina, eles pensaram e contextualizaram. Bom, então a gente vai fazer uma que cubra aqui no Brasil que for mais preciso. E foi assim que foi feito, tá bom? A vacina deve ser administrada de preferência antes do início da relação sexual. Aí vocês devem começar a entender o porquê que ela é oferecida tão cedo, porque infelizmente aqui no Brasil a gente tem um índice de vida sexual muito precoce. Então, a gente iniciou dando para crianças acima de 12 anos, a gente foi diminuindo, agora já está em 9. Começa a administrar essa vacina em meninas com 9 anos, tá bom? E a principal forma de contágio é por via sexual, é na relação sexual. O câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente nas mulheres. Por isso, gente, tem sempre essa questão do câncer de colo uterino também, e a sua importância, a importância de você fazer o seu exame Papa Nicolau. Falando nele, eu tinha dito que ia dizer para vocês a questão da frequência do exame Papa Nicolau, para vocês não saírem com dúvida. Tá bom? Como é que é? Lori, esse ano eu fui ao ginecologista, fiz o meu exame clínico das mamas, né, consulta obstétrica não, gente, perdão, fiz a consulta ginecológica, e fiz o meu Papa Nicolau, né? Quando você fez o exame, né, o exame preventivo, que é popularmente conhecido como Papa Nicolau, você fez, não teve nenhuma alteração. Ótimo. Mas, Laura, é o primeiro ano que eu fiz. Pronto, então a gente está em 2020, né? 2020 eu fiz, tudo ok. Aí, 2021, você vai ter que fazer de novo, tudo ok. E o que o Ministério da Saúde diz, Lori? Que a partir do momento que você fez o seu exame Papa Nicolau 2 anos seguidos, você pode ficar até 3 anos sem realizar o exame. Tá, gente? Então, é assim, fez 2020, ok, 2021, ok, 22, 23, 24, você vai fazer em 25. Tá bom? Mas, Lori, se eu quiser fazer todo ano, tem problema? Não. Mas o que eu vou dizer?
Mas por quê, né? Eu gosto de saber o porquê. Mas por que pode demorar tanto tempo? Porque, gente, Milana, volta só um pouquinho por estágios. Pronto. Esse estágio, para esse estágio, demora. Eu não amanheço com esse estágio, anoiteço com esse, não. Isso aqui, para cá, é um período aí de 10 anos. Então, isso significa dizer para vocês que não tem como você, se você fez tudo ok, 1 ano, 2 anos, quando chegou no 3º ano, aí você passou mais 3 anos sem fazer, né? Quando chegou no 5º ano, você fez, tá assim? Opa! A partir desse momento aqui, aí você vai ter outra indicação. Lembrando que isso que eu tô... Pode passar de novo lá para frente. Isso que eu tô falando é para quem fez 2 resultados negativos, fica 3 anos sem fazer. Chegou lá no 5º ano, fez resultado negativo, tudo certinho, negativo de novo? Ótimo. Fica, faz outro ano seguido de novo, inicia de novo o processo, né? Deu para entender isso aí, gente? É importante. O Papa Nicolau é o exame ginecológico que confirma a presença do HPV, porque a partir do exame ginecológico, né, que a gente coloca o espéculo na mulher, a gente consegue visualizar o que é que está acontecendo naquela região. Tá bom? E aqui, por fim, são as referências bibliográficas que foram utilizadas para conversar com vocês aqui hoje, o Ministério da Saúde, né? Tudo que a gente fala tem que ter um embasamento. E aí foi tudo embasado dentro do Ministério da Saúde, no livro de assistência integral à saúde da mulher, DataSUS, tudo aqui tem tudo direitinho. E agradecer a Fatene, agradecer a Milena pela oportunidade, agradecer a todos vocês que se mantiveram aí até o final para escutar a gente. Eu fico muito feliz em poder dar uma contribuição, poder conversar, partilhar com vocês um pouco do que eu sei. Eu colei grau agora no início de fevereiro, então eu sou bem novinha ainda, né, na área. Eu não tenho nem 1 ano de formada, mas eu já vinha fazendo esse momento, essa palestra, mesmo enquanto acadêmica, eu tive a oportunidade de fazer em outros locais. Então, eu espero que, de alguma forma, o que eu falei tenha contribuído para vocês. Eu agradeço demais, demais mesmo, e me coloco à disposição para algum esclarecimento, alguma dúvida, e fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem. Obrigada. 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 Tá bom. O importante é que vocês saiam daqui cientes, gente, de que estar junto de um profissional de saúde, procurar um profissional de saúde, ele é sempre o melhor caminho. Quando eu falei brincando para vocês, não procurem Google, não procure outras alternativas, porque muitas das vezes o que tem lá, ele não é direcionado para... São informações soltas, informações que precisam ser sempre associadas junto a um profissional, junto a um exame clínico, e a gente costuma sempre dizer na área que a clínica ela é soberana. Então, a gente precisa, sim, avaliar. O grau de parentesco, tu diz com relação a... Pronto. Gente, com relação ao histórico familiar, que a gente chama, né? É preocupante quando você tem o seu pai ou a sua mãe que tem um câncer de mama. Então, se digamos assim, a sua mãe tem. Então, você tem que já estar atento para que você começar a fazer os exames cedo, para não correr o risco de estar desenvolvendo
o câncer de mama também, porque as possibilidades dobram. Pelo simples fato da minha mãe, por exemplo, ter um câncer de mama, eu, por si só, já dobro minhas possibilidades de eu desenvolver. É isso que ela está querendo saber? E o que mais? Nódulos de água. Gente, as literaturas falam que a gente, ao observar que existe o nódulo, a gente vai precisar estar fazendo a biópsia, né? E aí, na biópsia, a gente vai observar e delimitar o que é cada tipo de nódulo. Quais são os tipos de nódulo existentes para determinado tipo de ocasião. E aí, a partir disso, é que a gente consegue dizer o que é, qual é, como eu falei lá no começo, né? Existem tipos de neoplasia, de câncer, que eles crescem rapidinho. Existem outros que são totalmente lentos. Então, aí, a partir disso é que a gente vai conseguir saber. Uhum. Olha, Camila, né? Camila, geralmente os que a gente percebe, que tem essa mama aqui, é que eles são fixos, eles são aderidos, né? Eles são imóveis, como você colocou, no local. Quando a gente palpa, a gente percebe que eles estão lá, ó, no mesmo cantinho. Entendem? Eles não costumam percorrer a extensão da mama, eles ficam lá, paradinhos. Deu para entender? Oi? Verdade, Georgia, muito importante. Porque, é como eu falei para vocês, o diagnóstico precoce, ele é fundamental. Então, ele por si só já salva 90% dos pacientes. Então, se a informação chega cedo para as mulheres, obviamente a possibilidade de estar salvando vidas é imensa. Ok? Então, gente, eu agradeço mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero ter ajudado de alguma forma, né? Ter esclarecido para vocês um pouco. E contem comigo para o que for necessário. Eu fico à disposição. E até mais. Até a próxima, se Deus quiser. Tomara que vocês tenham gostado. Sim. Existe menopausa precoce? Gente, a questão da menopausa é o seguinte, não é que possa existir a menopausa precoce, existe. Tem mulheres que, na literatura revela, que mulheres que foram menopausadas aos 30 anos, é precoce? É muito precoce. Mulheres com 30 anos devem estar toda a vitalidade ainda, né? E, Lore, isso acarreta prejuízo? Sim, porque essas mulheres estão menopausadas mais cedo, então elas estão diretamente perdendo na questão hormonal, né? Porque essas mulheres, elas vão precisar fazer a inserção de hormônios, porque elas perdem alguns na história da menopausa, e aí é um prejuízo, sim. Então, trocando por miúdos, né? Existe, sim, a questão da menopausa precoce. Agora, que fatores levam a existir essa menopausa precoce, Camila? Jubileu. Que fatores existem a acontecer essa menopausa precoce, Jubileu? É que a gente precisa estudar e identificar para ver o que é que está acontecendo. Pode ser tanto uma questão biopsicossocial, como pode ser uma questão do próprio organismo daquela mulher. Tá bom? Obrigada. Encerrou?